Vamos fazer primeiro a oração, né? Convidar o Espírito Santo para estar aqui conosco. Santo Espírito de Deus, pedimos a Tua presença aqui conosco, Pai, neste momento em que a gente se senta para estudarmos da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie, esteja conosco e faça com que a gente consiga entender, principalmente, ó Pai, esses eventos que são tão necessários para que a gente viva sobre a terra, entender o momento em que o Senhor voltará. Que o Senhor, meu Deus, se ilumine a todos nós, a quem está aqui, a quem vai ouvir a gravação, eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Hoje, o que eu resolvi falar um pouco mais, lendo os textos bíblicos sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja e os vários apêndices que existem sobre as teorias do arrebatamento, para, lendo a Bíblia, cada um chegar na definição de que a Escritura lhe mostra, né? Porque, como eu já expliquei para vocês, existem 3 teorias e todas as 3 existem versículos que pautam, né? Então a gente consegue formar melhor o nosso pensamento e quem tiver errado vai chegar na hora e falar, poxa, errei. Quem tiver certo vai falar, estava certo. E é importante que a gente se prepare para a volta de Jesus. Tá vendo? Era antes, aleluia, graças a Deus. Foi depois o outro, eu sabia, eu já estava preparado. E a gente, poxa, não queria, mas estamos aqui, Senhor. Então, a primeira teoria do arrebatamento é o pré-tribulacional, que vem antes da chamada grande tribulação. E aí tem como texto base, vamos ler alguns. Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, 36. Acharam já? Vigiai, pois, orando em todo o tempo. Aí eu vou ler as explicações do Jimmy Swaggart, tá? Aí ele escreve, observe os acontecimentos e comparem-nos com a palavra, pedindo ao Senhor que lhe dê discernimento, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Isso fala do arrebatamento da igreja. O termo dignos, dito aqui por Jesus, não tem nada a ver com a autojustiça, mas com a justiça que é dada gratuitamente a qualquer pessoa que expresse fé em Cristo e na cruz. Isso e só isso é a chave. Ele está falando sobre a gente aceitar a justificação de Jesus. Aí continua o versículo. E de estar em pé diante do Filho do Homem. Refere-se a ser levado para estar com o Senhor antes da vinda da grande tribulação. Então, o Jimmy Swaggart também é da mesma teoria de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E esse é um dos versículos que os que aderem à corrente do pré-tribulacional... ai, meu pai, palavra difícil. Tribulacionalismo, quase não sai. Eles pautam falando sobre isso. Que aqui, palavras de Jesus fala para a gente ficar vigiando e orando em todo o tempo para que a gente esteja digno para evitar todas as coisas que hão de acontecer. Então, se vai evitar, o que o pré-tribulacionista lhe diz? Que não estaremos aqui, nem passaremos por aqui. Não fará parte da nossa caminhada cristã o estar aqui no momento da grande tribulação. Tudo bom, Rani? Estamos falando sobre as teorias da tribulação, o arrebatamento da igreja, pré, mid, pós, mostrando hoje os versículos para cada um poder formar o seu pensamento e entendimento. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa noite. A gente começou agorinha. Nós estamos falando, eu estava falando aqui para eles que eu resolvi trazer de novo o conceito do arrebatamento, mas agora lendo os textos bíblicos para cada teoria, para que a gente possa, olhando a Bíblia, entendendo a Bíblia, definir o que nós vamos entender como o que queremos acreditar. Lembrando que o que acreditamos não vai mudar, os fatos não mudarão, mas
a gente pode seguir na esperança. É importante a gente subir, mas para a gente já estar preparado, né? A Bíblia nos orienta que nós devemos estar preparados, nós não vamos ser pegos despreparados. A vinda do Senhor virá como um ladrão, mas não para nós. Lembra que a gente leu? A vinda do nosso Senhor virá como um ladrão, mas não para nós. Depois me lembrem de falar qual é o fato que é pacificado para todas as teorias sobre o momento do retorno de Jesus. Mas só para continuar aqui a leitura bíblica, porque já comecei a gravação e continuar aqui o entendimento. Eu estou falando sobre o pré-tribulacional. Acabamos de ler São Lucas, é porque está escrito assim na Bíblia, Lucas 21, 34. E eu trouxe essa Bíblia para vocês conhecerem. 36. Eu vi aqui em cima, 34. Eu trouxe essa Bíblia para vocês conhecerem. É uma Bíblia de estudo do Jimmy Swaggart, que eu ganhei. E ele comenta versículo por versículo da Bíblia. Um por um. E às vezes ele traz comentários de toda a Bíblia, de ponta a ponta. Depois, no final, eu deixo aqui para vocês darem uma olhada como é interessante. Essa é uma das Bíblias de estudo que eu mais amei ter acesso. Essa aqui. Eu acho que aqui eu mais amei ter acesso foi essa aqui, sinceramente. Porque explica assim, só que ele é da teoria do pré-tribulacionismo. Então ele já explica que o versículo, e todos os versículos que a gente vai ler, ele traz a explicação falando sobre o pré. Mas aí, se vocês forem estudar outros autores, vai ter autores que é pós, vai ter autores que é mid. E quem está certo ou errado? Lembrando que não tem certo nem errado. São correntes teológicas. E nesse caso, não existe uma teoria que é pacificada entre os teólogos que esta é 100% certo. Como, por exemplo, tem assuntos que são indiscutíveis, que são os princípios, né? A gente chama dos pilares da fé cristã, que ninguém vai discutir se aquilo está certo ou está errado, é aquilo e ponto final. Mas aí existem outras vertentes que são passíveis de discussão, até por conta de versículos, né? A Bíblia fala que existem alguns versículos que são ocultos, alguns versículos que são assim meio obscuros, que aí vai da interpretação. Vou dar um exemplo. Paulo fala da mulher e o véu. Para alguns o entendimento é véu, de véu mesmo, de pano sobre a cabeça. Para outros o véu é o cabelo. Para outros o véu é autoridade, é algo simbólico, figura. Então assim, não tem muito claro. Outra coisa que é indiscutível, por exemplo, a parábola do semeador. Eu particularmente nunca ouvi nenhuma outra explicação da parábola do semeador, no meio das pregações que eu já ouvi, principalmente na nossa igreja. Mas existem pessoas que querem trazer novas interpretações. Ali não tem nova interpretação. Jesus contou, Jesus explicou, acabou. Então, se tem assunto que Jesus falou e ele explicou, não existe outra interpretação. Eu não acho nada. A gente aprende que o pregador, ele é submisso à palavra e não a palavra ao pregador. Então, quando eu fujo disso, e às vezes acontece, eu estava ouvindo um absurdo essa semana. Eu não pensei, mas eu vou preparar uns para a gente colocar aqui para vocês assistirem comigo. O cidadão falando que Jesus tinha casa na praia, vocês viram isso? E a casa dele era uma mansão. Eu vou mandar no Instagram para vocês. Oi? Porque ele leu. E Jesus estava em sua casa. O versículo fala assim: Jesus estava em sua casa e saiu à praia para orar. Aí ele fala, tá vendo? Jesus morava numa mansão na beira da praia. E ainda digo mais, aí ele começou já a conjecturar umas coisas assim muito doidas. Jesus, ele assumiu a carpintaria de José, porque José morreu quando ele tinha 12 anos.
E ele assumiu a carpintaria de seu pai, e para ele fazer as obras que ele fazia, como eram muito únicas, exclusivas, ele cobrava muito caro, e ele começou a guardar muito dinheiro. E você pensa que Jesus era pobre? Jesus era rico, tinha uma mansão na beira da praia, e todos nós também temos que ter. Aí já começou um negócio doido. Eu falei, gente do céu, nunca vi uma viajada tão grande como essa. E todo mundo, e o pior é todo mundo, amém, glória a Deus. Aí a gente vê como as pessoas estão tão em falta da leitura da Bíblia, que ouvem cada coisa mirabolante e ainda acha maravilhoso. Eu também quero, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção: examinai as Escrituras. E o que é examinar? Não é só ler, é estudar, é esmiuçar, é pegar um versículo e ficar conversando com ele, fazer estudo e abrir para conseguir entender o real sentido do que está escrito ali, porque senão o negócio dá ruim. Mas vamos, vamos voltar para cá. Romanos 5:9 é outro versículo que vai falar sobre o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados com seu sangue, por ele seremos salvos da ira. Aqui o autor escreve: se Cristo morreu por nós, enquanto éramos ainda pecadores, quanto mais ele não fará por nós agora que somos redimidos e, portanto, reconciliados com ele. E agora que somos justificados e o sangue de Cristo permanece como garantia dessa justificação, a ira de Deus, que sempre se manifesta contra o pecado, não vai recair sobre nós. Nós seremos poupados dessa ira. É o que o autor vai explicando. Mas o que o pré-tribulacionista ele diz? Que nós vamos ficar longe da ira de Deus. Mas aí depois a gente vai ver esse mesmo versículo aplicado nas outras. Também tem explicação para esse mesmo versículo nas outras teorias. Continua. 1 Tessalonicenses 5:9. 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Aqui a ira fala sobre a grande tribulação. Vou abrir um parênteses. O pré-tribulacionista, ele crê, não só o pré, mas todos da teologia crê que a grande tribulação vem para purificar os judeus e não a igreja. O alvo da grande tribulação é para os judeus, para que eles sejam purificados e não para nós quanto igreja. Por isso que tem diferença quando a gente fala Israel e igreja. O Israel terra, o povo judeu vai ser alcançado de uma forma literal, enquanto a igreja vai ser poupada desta ira de Deus. Por quê? Porque a igreja já reconheceu o Senhor, já recebeu Ele como Cristo, já recebeu como Salvador, já foi justificado e redimido. Os nossos pecados já foram perdoados em Jesus. Então não tem mais obra para ser feita na igreja santificada, porque ao decorrer da história, Deus já vem purificando a igreja. O que se entende da grande tribulação? E que, sinceramente, depois de muito tempo agora estudando a Bíblia, eu fiquei de cara, porque eu nunca tinha escutado dessa maneira. Que a tribulação não é para a igreja, a tribulação é para Israel. Então a purificação é para os judeus, o povo Israel, israelita, o grande alvo. É claro que vai atingir toda a população, mas o alvo da purificação da grande tribulação é Israel, Jerusalém, o judeu. Continua o versículo. Vou ler de novo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele escreve mais uma vez, falando do arrebatamento da igreja. Versículo 10. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos,
vivamos juntamente com ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros. Qual é essa exortação que Paulo manda? Com esse consolo da vinda do arrebatamento, que a gente vai ser salvo da grande ira. E edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, nos animando e fortalecendo uns aos outros com essa palavra de esperança. Paulo carregava muito isso, né? Próximo, Apocalipse 3:10. Nossa, eu não tinha nem visto que tem outros estudos aqui no final, eu olhei só os versículos. Tem significados de palavra, explicações de... muito bom. Tem um estudo do batismo no Espírito Santo. Tem mapas. Eu não tinha visto aqui atrás, não. Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Esse versículo principal do pré-tribulacionista, que diz que não participaremos da grande tribulação. Seremos poupados dessa tentação que virá sobre todo mundo. Interessante a gente entender que quem é adepto dessa teoria acredita que Jesus virá em duas fases. Lembra que eu já até comentei isso com vocês. Jesus virá em duas fases. A primeira fase que Jesus vem é o arrebatamento antes de começar a grande tribulação. E na segunda fase, Jesus vem para a igreja. Na segunda fase, Jesus vem para a igreja. Na segunda fase, Jesus vem... Na primeira fase, Jesus vem para a igreja. Na segunda fase, Jesus vem com a igreja. É isso. Estava lendo errado. Judas 14. Vamos ver? Jesus voltando com a igreja. Versículo 14 de Judas. A gente passou umas 3 semanas estudando Judas, não foi? Ou foi um mês estudando o livro de Judas? Pena que vocês chegaram depois, mas tem uma lição violenta o livro de Judas. Versículo 14. Dos quais também profetizou Enoque, 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos. Então aqui defende-se que esses milhares de santos é a igreja que é arrebatada com Jesus. Acontece aqui embaixo a grande tribulação e depois Jesus volta com seus milhares de santos, que já é a igreja com o corpo glorificado, os santos de Cristo, os que ressuscitaram. Paulo fala, né? E quando dá o arrebatamento, acontecerá que primeiro os mortos ressuscitarão e depois nós que estamos vivos subiremos com ele aos céus. E aí depois a gente retorna no versículo 14 de Judas, os santos triunfantes voltando com Jesus. Alguns interpretam a apostasia que o apóstolo Paulo fala, não no sentido negativo de afastar-se, referindo-se ao afastamento da fé. Vamos ler lá em Timóteo? Timóteo vai falar sobre esse afastamento da fé. Timóteo, oi? Aqui está dando o Timóteo 4:1 para a gente ler. Vamos ver o que fala lá. Eu não li antes esse versículo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Então aqui na explicação fala que essa apostasia não é em sentido de afastar-se, referindo-se ao afastamento da fé que Timóteo fala em 4:1, mas como sendo a remoção ou a partida da igreja, como em 2:7. Vamos ver Timóteo 2:7, o que fala aqui? Timóteo capítulo 2, versículo 7.
para o que fui constituído pregador e apóstolo, aqui não fala sobre isso. Acho que o pessoal escreveu errado isso aqui. Bom, bora pular que eu acho que eles não colocaram o texto que era referência para ler. Depois tem até falar com eles para eles arrumarem um livro. Continua. Nessa ocasião, os cristãos serão julgados. Aí aqui entra a questão dos dois tribunais. O primeiro tribunal, o tribunal de Cristo. Vocês já ouviram falar sobre isso. No tribunal de Cristo, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Fala do tribunal. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Tá certo isso? Tá não. É 2 Coríntios, eu estou lendo primeiro. Nota 0 para ela, gente. É 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios 5:10. Agora sim. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui a explicação do Jim Swag fala assim: isso acontecerá no céu e provavelmente imediatamente antes da segunda vinda. Ou seja, aconteceu primeiro o arrebatamento, imediatamente acontece o tribunal de Cristo. Isso diz respeito à maneira que vivemos para o Senhor. Os pecados não serão julgados aqui, mas sim nossa motivação e fidelidade, já que o pecado foi julgado no Calvário. Então, o que o Jim Swag está explicando? No Calvário, o pecado foi julgado e perdoado. Agora o que vai ser julgado vai ser a nossa motivação e a nossa fidelidade para com Deus. E nesse tribunal de Cristo, não é um julgamento se vai receber a vida eterna ou não, mas sim para receber o galardão. No tribunal de Cristo vai ser só para os arrebatados. Mas chega lá, fui arrebatada, ainda corre risco de ser mandada de volta para a terra, de ser jogada lá de cima, empurrado das nuvens? Não. A gente vai passar pelo tribunal, vou falar de todos nós salvos, né? Nós vamos passar pelo tribunal, mas agora para receber o nosso galardão. E o que é o galardão? 1 Coríntios 3, vamos dar uma olhada lá? Volta aí uma carta em 1 Coríntios 3. O apóstolo Paulo nos ensina e nos explica o que é o galardão. Capítulo 3, versículo 10. Vai falar sobre o fundamento e sobre a obra que cada um vai manifestar, a obra de cada um. Vamos ler o 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará no tribunal de Cristo. Na verdade, o dia a declarará, que é o dia do tribunal de Cristo, porque pelo fogo será descoberto, que é o fogo da palavra de Deus. E o fogo provará qual será a obra de cada um. Aí vem aqui a explicação, O fogo no grego é puri e fala da habilidade de Cristo, que será o juiz e aquele que vê tudo o que fazemos. Só ele conhece todos os nossos motivos. Então não é só fazer, mas qual é o motivo que está me levando a fazer. Ontem nós estávamos numa discussão falando sobre isso. Não é só pregar a palavra, mas o que está motivando aquele pregador falar da palavra. Para alguns o motivo é só arrancar a lã das ovelhas. Eu parei numa loja, você vê que coisa, né? Eu parei numa loja e estava tocando louvores. Eu fui lá até em Santana, perto da igreja. E aí, comprando a capinha nova pro meu celular, a capinha nova, a película, o negócio e tal.
Aí a mulher começou a falar o aperto que ela estava tendo na loja, que ela era dizimista e ofertante, e começou a falar. Não sabia nem quem eu era. Eu falei, moça, eu acho que Deus está mandando você falar comigo, né? Que eu sou pastora e tal. Aí ela, meu Deus, não sei nem porque que eu falei tudo para a senhora, mas para encurtar. Ela estava muito entristecida, porque a pastora da igreja dela, olha, ela mora aqui no Horto Florestal, e ela vai congregar numa igreja lá em São Miguel Paulista, no meio de uma favela. Por quê? Por gratidão. Porque no momento de muita necessidade ela morava para lá e ficou viúva, e essa pessoa ajudou muito ela nesse processo, e ela continuou lá congregando com a pastora, a bispa. Aí, para encurtar a história, ela chegou e falou para a líder dela que ela estava passando um aperto muito grande, que a geladeira dela tinha queimado e estava muito calor, nesse tempo aí de muito calor, e ela não sabia como ia fazer para comprar uma nova, que ela estava sem condição. Aí a bispa falou para ela, tal, passou um pouquinho, me empresta R$2.500 para eu poder lançar o CD do meu filho, CD não, né? Lançar as músicas do meu filho, que Deus falou que ele vai ser lançado para as nações, e eu preciso desses R$2.500 para ajudar no lançamento das músicas do meu filho. E ela ficou muito decepcionada, porque ela foi contar que ela estava num aperto financeiro sem conseguir comprar a geladeira, e ela pedindo dinheiro emprestado para ela, sabendo que ela não tinha nada. E aí na hora me veio essa palavra, né, de que Deus ele vai olhar os motivos. Será que a pessoa está ali para cuidar das pessoas ou só para arrancar aquilo que pode, né? Aquilo que pode. Eu costumo sempre dizer, eu conversava com algumas pessoas aqui, se tem um ambiente que é fácil de você manipular, é ambiente de igreja. Porque a maioria das pessoas, elas não estão preparadas, e elas se deixam levar pelo emocional, se deixam levar pela palavra, pela persuasão. Mas Deus conhece o motivo de cada um. Por que aquela pessoa está ali? É para levar mesmo as pessoas a Cristo, ou para arrancar a lã daquelas pessoas? E Deus vai julgar. E no dia do tribunal de Cristo, eu acho que antes disso, porque lá no tribunal a gente vai ser todos salvos, né? Eu tenho minhas dúvidas se quem arranca a lã da ovelha vai subir. Pode ser que suba, esteja até no tribunal de Cristo e receba um galardão desse tamanico, e a outra pessoa receba um galardão enorme, ou talvez nem suba. Mas lá ante o tribunal de Cristo, só os salvos subirão, mas cada um receberá conforme as suas obras. Lembrando que obras não é o que fez, mas o que motivou o fazer. O que foi que motivou? O que te motivava ser dizimista, por exemplo? Era porque amava a obra, estava colocando à disposição para Deus os seus bens, ou porque queria receber 30, 60, 100 vezes mais? Porque tem isso, né? Tem gente que faz que é uma maravilha, mas a intenção é só para receber em troca, né? Por isso que eu costumo dizer que o dízimo, ele é amor. Porque se não for amor, se eu não estiver entregando por amor, aí a minha motivação pode estar um pouco desencontrada, e aí talvez eu não receba o galardão que eu esperava receber. Vamos continuar para frente? Outra passagem que fala que o crente não entra em juízo. João 5:24. Hoje a gente vai ler bastante, hein? Muitas referências, a gente vai abrir todas elas para a gente poder definir o que iremos pensar. Hoje eu estava ouvindo uma explicação de pós-tribulacionista, e eu quase fiquei tendenciosa a mudar meu posicionamento. Ele, olha, isso aqui tá quase me convencendo também. Vamos estudar um pouco mais. Eu falei João 5:24, né? Olha aqui. Ô Nana, pega um pouco de água para a mamãe, por favor. João 5:24. Alguém quer ler? Podem ler alguém. Vai lá. Eu lhes digo a verdade, que ouve a mensagem e naquele que ouve a fé, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida.
Daí também vem aqui o que pauta: nós não seremos condenados. Se cremos em Jesus verdadeiramente, condenação não há. Então não vou passar pela tribulação e no diante do tribunal de Cristo não vai ser para eu ser condenada, vai ser só para eu receber o meu galardão. Aí Romanos 8:1, outra pessoa lê. Esse é lindo, eu amo Romanos 8. Vocês já leram Romanos 8? Todo ele é lindo, maravilhoso. E o 1 é tremendo. Sabemos até de cor. Lê aí, Rani. Olha, pregador nato, né? Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Nenhuma condenação há. Então, diante do tribunal de Cristo não haverá, obrigada filha, nenhuma condenação. Vamos ver agora qual é o trono do juízo, Apocalipse 20. Então, qual que é o trono do juízo de Deus, onde vai haver condenação? Apocalipse 20 fala aqui pra gente. Apocalipse 20, versículo 11. Vai, Nayara, lê pra gente. E viu um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e os livros foram abertos. Então, o momento em que se abre livro, em que tem julgamento, é diante do tribunal branco, que aí já se dá depois da vinda de Jesus, depois da segunda vinda de Jesus. A gente crê que ele vem em duas etapas, lembra? Essa teoria vem em duas etapas. Então, primeiro, tribunal de Cristo, segundo, o trono branco. Aí continua. E esse trono branco vai ser estabelecido somente depois da rebelião final da humanidade contra Cristo. No juízo final haverá julgamento das obras, quando os livros serão abertos, juntamente, o livro da vida vai ser aberto juntamente com o livro das obras. Não é assim com os crentes. As suas más obras já foram julgadas no sacrifício do Calvário. Por isso que a gente crê que até as nossas más obras já foram todas justificadas com a morte de Jesus na cruz. Então, quando ele voltar, não faz sentido ele refazer uma obra que ele já fez para aqueles que já aceitaram essa obra de justificação. Uma vez que já justificou, eu preciso justificar duas vezes? É igual à eleição, faltou na primeira, eu justifico uma vez, preciso justificar de novo? Já está justificado. Agora, se na segunda não foi, aí eu preciso me justificar. Então, os nossos pecados, como a gente entende, já foram justificados em Cristo, na cruz de Cristo. E pronto. Só que aí tem que tomar um cuidado, porque daí, desse entendimento, que também as pessoas estão pendendo para a hipergraça. Uma vez salvo para sempre. Eu vi uma moça explicando uma vez: você acha que Jesus não sabe que a gente iria cometer vários pecados? Claro que ele sabe. Só que aí eles justificam essa questão de: se eu estou salvo, agora eu posso fazer tudo o que eu quero e não tem problema nenhum. Só que não é assim. Porque a gente aprende que já estamos justificados, mas na Bíblia a gente vai aprender que tem que ter renúncia, tem que ter santidade, tem que ter um caminhar santo com Jesus até o último dia, porque um ato de injustiça pode anular toda uma vida de justificação. Então, uma vez que eu aceitei Jesus, se eu morrer em pecado, eu vou perder a salvação? Vai. Por isso que tem que ter, principalmente para a gente que já vai tendo a oportunidade, que é sendo oportunizado de ter contato com a palavra, é mais vigiar ainda, né? A gente precisa vigiar mais ainda. Continua. O pré-tribulacionismo admite uma segunda vinda iminente
Isso é, poderá ocorrer a qualquer momento. 1 Coríntios 1:7. O que é essa segunda vinda iminente? A gente não sabe a data na hora, pode vir a qualquer momento. 1 Coríntios 1:7 diz. E ainda tem um versículo que é pior, que fala assim: nem se buscar com lágrima terá oportunidade, porque você leva Jesus novamente ao vitupério. Isso é seríssimo. Uma vez eu encontrei um homem, são casos que a gente passa na vida, eu acho que é esse mesmo texto, não é? Eu acho que é um versículo próximo aí, que fala um pouquinho mais pesado. Eu vi um moço... Eu vi um moço altamente perturbado. Não tem salvação para mim, não tem salvação para mim, não tem salvação para mim. E ele lá na sede. E ele ficava repetindo, não tem salvação, não tem salvação. E eu cheguei perto dele, fui conversar com ele, ele me mostrou esse texto. Olha esse texto. Na hora eu até gelei, falei, meu Deus. Porque fala que nem se arrepender e buscar com grande arrependimento, não haverá perdão, porque levou Jesus de novo para a cruz do Calvário. E não vai ter arrependimento para esse pecado. E eu cometi esse pecado, eu estou condenada. E aí eu fui tentar explicar para ele, espero que ele tenha entendido, que a pessoa que comete esse tipo de pecado não tem nem arrependimento, ela não tem um sentimento de que pecou. Ela não tem esse sentimento de voltar atrás, porque a Bíblia nos fala que a gente pode se arrepender e buscar o arrependimento. Se arrepender de coração, Jesus perdoa. Mas se é um pecado, por exemplo, classificado contra o pecado do Espírito Santo, ou esse que leva Jesus de novo à cruz, a pessoa nem sente. Sabe aquela pessoa que está com a mente cauterizada, completamente cauterizada? Que ela não sente nada, já conheceu a verdade, caminhou na verdade. Não estou falando de pessoas que não conheceram ainda Jesus ou que conheceram a igreja superficialmente. Eu estou falando de pessoas que tiveram um encontro mesmo com o Senhor, caminhou com Ele, viu Ele face a face. É possível essa pessoa abandonar a fé? É possível. E essa pessoa, ela se torna uma pessoa completamente cética, porque cometeu algo que não deveria. Por isso que o negócio de conhecer a Bíblia é muito sério. E a gente tem que ter, assim, realmente o entendimento de que eu quero conhecer de verdade, porque quanto mais eu conheço, menos ignorante eu sou sobre o assunto e mais responsabilidade me dá para que Jesus me julgue, porque tem coisas que eram feitas na ignorância. Senhor, perdoa. Mas se já não é mais da área de ignorância, vai ser cobrado. Né? Vamos continuar vendo? Muito obrigada pelo acréscimo. Esse versículo estremece até, né, faz arrepiar todos os cabelos da cabeça. Vamos continuar. A vinda eminente, né, de Jesus. A gente está indo em 1 Coríntios 1:7, que fala. Quem vai ler esse agora? Luara? Vai, Luara. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, Continua. o qual os confirmará também até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, é o dia da sua volta. É o dia do Senhor, o dia da salvação, o dia que é hoje, é o dia da sua volta. O dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo texto para nós lermos, Filipenses 4:5. Aí esse é teu, irmã Nilda. Filipenses, ela chega e respirou. 4:7. Acha aí. 4:5. Perdão, filha. Perto está o Senhor, não é só de perto, de proximidade, mas da sua volta, do arrebatamento da igreja. Perto está o Senhor. É por isso que fala, seja a vossa equidade, ou seja, o seu senso
do que você merece, do que você pode ou não pode, notória a todos os homens. Ou seja, eu sou santo, eu sou de Jesus, então todo mundo tem que conhecer que eu sou de Deus. A minha conduta, a minha postura é eu sou de Deus. Sou intolerante ao pecado, amo o pecador, amo. Falando nisso, achei interessante. Uma pessoa falou assim: pastor, eu vim um dia aqui no culto determinada a descer o braço em alguém lá que estava me irritando muito. Aí eu chego aqui no culto, a senhora fala, não vai bater em ninguém, você tem que amar o pecador. Aí eu cheguei em casa e falei assim, você agradece muito a Deus, porque hoje eu vim determinado para te bater, mas eu vi lá na igreja que eu não podia bater em ninguém. Essa pessoa deixou claro de que ela estava ouvindo a Deus. Falou, meu pai do céu, eu estou ouvindo a Deus, que minha vontade era arrebentar, mas Deus falou, ame o pecador, então agora eu te amo. Por obrigação. Vamos ler Tiago 5. Você, Nana. Tiago 5, versículo 8 e 9. Eis que o juiz está à porta. Isso aí é para estremecer o nosso coração, porque até a presente data, ele é o nosso advogado. Aquele que intercede por nós, que mesmo que a gente está com falha, com erro, vai procurar argumento para nos absorver. Mas, quanto o juiz é implacável. O juiz, ele não tem empatia, ele é imparcial. E assim vai ser quando ele vier como juiz. Que o Senhor nos ajude, Pai, misericórdia. Vamos ler o próximo texto? Judas 21. Quando fala Judas, todo mundo sabe que só tem um capítulo, então o versículo é o 21. Esse eu leio. Judas 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então aqui esses textos, eles vêm corroborando de que Jesus pode vir e não temos uma data, é iminente, a gente só sabe que é iminente. O que é iminente? Tá para acontecer, é iminente. Quando? Tá para acontecer, pode estourar, pode chegar a qualquer momento, inclusive neste momento, quando estamos aqui sentados com as nossas Bíblias abertas. Ele pode vir. Continua. Nenhum evento ou profecia necessita ser cumprido para que o arrebatamento ocorra, ao contrário das outras interpretações que exigem a ocorrência da tribulação antes que o arrebatamento se consuma. Então, o que está dizendo aqui? Os outros entendimentos, tem que existir o cumprimento de uma profecia para que aconteça o arrebatamento. Para o entendimento do pré, o único indicativo que nós temos é de Mateus 24, quando Jesus fala. Os discípulos chegaram, mestre, quando a gente sabe que será o fim? Aí ele dá uma dica, né? Jesus, ele dá a dica. Vocês já leram Mateus 24, das dicas de Jesus? Meus filhos, aí quando vocês começarem a ver, observar, vocês vão começar a ver. Esse é o princípio das dores. Então, ou seja, para vocês já ficarem em alerta, porque esse é o indicativo. Mas Daniel nos dá, lembra que eu falei para vocês, para a gente falar sobre um dos indicativos também? Daniel nos dá um momento que ele fala que acontecerá abominação no templo e os sacrifícios cessarão. Esse também é um outro indicativo. Só que esse indicativo não consegue ser aplicado nesta teoria. Por quê? Porque os sacrifícios voltarão a acontecer quando o anticristo surgir. Então a gente já vai ser arrebatado antes do anticristo se levantar. Esse é o entendimento do pré. Então a gente não vai nem saber quem é o anticristo. A igreja vai ser arrebatada antes. Aí eu estava conversando com um amigo que falava,
para mim, ele falou, os selos já foram abertos. Não tem como. Por quê? Porque todos esses eventos dos 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, vai ser durante os 3 anos e meio da grande tribulação de tormento, que vai acontecer essas aberturas. Então, se eu digo que o selo já está sendo aberto, então eu estou dizendo que eu já estou dentro da grande tribulação, que o anticristo já está reinando, e ele não está, né? Porque nós acreditamos que essas profecias serão literais, não é uma alegoria, não é uma figura, vai acontecer de fato, um anticristo vai se levantar. Tem alguns que acreditam que não, que o anticristo é só a atmosfera, que é só o mover, Não, a gente crê que realmente é uma pessoa que se levantará, que trará a paz entre os povos, que vai permitir a reconstrução do 3º templo, que tudo isso vai acontecer de forma literal, que realmente vai acontecer. Por que a gente crê dessa maneira? Porque a gente já viu tantas outras profecias acontecerem de forma literais. O profeta Isaías, ele profetizou: eis que surgirá um rebento da casa de Jessé, e o seu nome será... Jesus veio e nasceu de fato. Zacarias, que profetizou sobre Belém de Efrata, você que és a menor entre as cidades, de ti surgirá o rei, e Jesus nasceu em Belém. Então são coisas que estavam profetizadas de forma de profecia e que aconteceram de forma literal. Então a gente também continua acreditando que o Apocalipse, ele não é uma figura, ele não é uma alegoria. A gente não faz parte da escola que acredita que Apocalipse é todo alegoria. A gente faz parte da escola que acredita que Apocalipse, Daniel, Zacarias, eles são profecias literais, que irão acontecer. Tem um pastor que eu sigo que ele é... A esposa fica até segurando ele assim, ó, vai com calma, meu marido, vai com calma, porque ele fala que a gente já está nos 47 segundos do 2º tempo. Já estamos na reta final, que não passa de 2030. Ele dá data, que não passa de 2030. Há de se acreditar, né? Só que aí o que a esposa dele entra no meio e fala: marido, calma. Por quê? Porque existe o tempo da graça, a gente não sabe o tempo que vai durar. A gente não sabe o tempo que vai durar. O Senhor deu para o tempo final 40 e quantas semanas? Daniel dá? Quantas semanas de Daniel? 49 semanas. 49 semanas de Daniel, né? E na história, você vai indo aqui o tempo, você vai ver que só faltam para cumprir uma semana, um tempo e um tempo de tempo para se cumprir, que termina. Só que houve uma pausa nesse calendário. E essa pausa a gente não sabe quanto tempo vai durar. Há um indicativo do tempo que se durará essa pausa. Vai depender do desempenho da igreja. Porque qual é o indicativo do tempo da pausa? Quem falou foi o próprio Jesus? Ou eu não lembro agora. Que ele voltará quando este evangelho for pregado em todas as nações, a todas as criaturas. Então, o tempo que vai demorar, esse tempo da graça, depende do desempenho da igreja. Se a igreja se desempenhar muito e conseguir chegar a todas as nações, a Igreja da Graça é uma instituição que colabora pra caramba. 172 países a gente tem chegado. Fala. Isso. A gente pode acelerar ou postergar a vinda de Cristo. Depende do desempenho, né? Uma vez eu vi um pregador falando, foi até o missionário que falou, que uma vez conversando com a pessoa, e aí falou sobre a morte, né? Aí a pessoa, ai não, missionário, eu não quero morrer agora não. Aí ele ficou pensando, como é que pode cristão amar mais a vida do que ir com o Senhor para a eternidade? E às vezes a gente está assim, tão apegado com a vida. Eu me vi assim, falei, eita Senhor,
Os meus planos nenhum... Os meus planos nenhum incluem partir logo com o Senhor. Eu não estou que nem Paulo, eu prefiro ir do que ficar. Eu, de fato, não estou. Paulo já estava assim, eu prefiro ir do que ficar. O morrer para mim é lucro. Ele já estava tranquilão, ele podia ir tranquilão, né? Não ficava orando para que Jesus desse mais vida e mais vida e mais vida. Aí eu falei, Senhor, eu não estou nessa fé ainda não. Eu peço, Senhor, me deixa aqui. Me abençoa, me prospere, preciso, Senhor, pagar minhas contas, preciso, Pai. Não vou mentir, falar, Senhor, que eu estou aqui falando. Vocês podem ver que até algumas canções, às vezes eu até nem canto muito, canções que pedem, volta logo, Jesus. É difícil vocês verem eu cantando esse tipo de coisa. Por quê? Porque ainda não está dentro do meu coração. Aí eu vou estar cantando mentira. E eu tenho um cuidado com isso, porque eu já vivi experiências com Deus de músicas que eu cantei, que eu falo, rapaz, por isso eu olho bem a letra, eu falo assim, tá bom. Uma que eu tenho muito medo de cantar, porque eu ainda não tenho o entendimento se é um ou outro, aquela, me batiza com fogo, reacende. Por quê? Porque o batismo com fogo tem 2 significados. Condenação ou purificação. Se eu sou da corrente da purificação, tudo bem, se eu me batiza com fogo. Mas eu sou da corrente da condenação, eu estou pedindo o quê? Deus, me condena. Miserável, me queima. Então, como eu ainda, eu particularmente, não tenho um posicionamento teológico 100% sobre isso. Eu tenho conversado com muitas pessoas, tenho lido, já ensinei sobre... Mas eu acho que quando eu ensinei, eu falei as 2 vertentes, salvo engano. Mas eu para mim, de acreditar, eu não tenho um entendimento formado. Então eu não canto. Vocês já viram eu cantando essa música aqui? Eu não canto. Me batiza com fogo, não sei não, Senhor. Eu só quero... Eu sinceramente não tenho muita... Eu não tenho muita certeza se eu quero isso aí não, Jesus. Sendo bem sincera. Vamos ver aqui para terminar o primeiro. O pré-tribulacionista, para o pré-tribulacionista, a primeira ressurreição terá pelo menos 3 fases. Primeira fase, a ressurreição dos justos mortos, no arrebatamento pouco antes da tribulação, que é a passagem de Paulo que a gente mencionou. A ressurreição imediatamente após a tribulação dos santos que morreram durante a tribulação, os mártires. A gente vai estar lá arrebatado, tribulação aqui acontecendo, aqueles que ainda se arrependeram, porque a gente crê que ainda haverá arrependimento durante a grande tribulação, e morreram passando por todas as coisas previstas que há de acontecer na grande tribulação. Eles morrem, mas também ressuscitam e vão conosco para o céu. E a terceira, a ressurreição dos santos de Israel no final da tribulação. Esse é o entendimento do pré-tribulacionista. Se a gente for parar para pensar, o nosso entendimento, ele é todo misturado, é todo misto. A gente crê em parte disso aqui, em parte disso aqui, em parte disso aqui. Mas a teoria é essa, que haverá todos esses momentos de arrebatamento. Por isso que eu fiquei em dúvida quando eu fui ouvir o outro. Porque eu não tenho muito esse entendimento de todas essas ressurreições aqui, ó. Tal. Mas é assim que a teoria define. Outros admitem 5 fases, acrescentando a essas a ressurreição de Cristo como a primícia dos que dormem, dizendo que começa com a ressurreição de Jesus há 2000 anos atrás, essa primeira ressurreição de Cristo como a primícia dos mortos, e as 2 testemunhas que ainda vai ter também. Vocês já ouviram falar das 2 testemunhas durante a grande tribulação, que ficam diante do muro das lamentações, soltando fogo de suas bocas, falando palavras de arrependimento para o povo de Israel. Tem essas 2 testemunhas, a gente vai chegar lá. Já ouviu falar sobre elas? Depois lê lá, Apocalipse 11. Apocalipse 11 fala dessas 2 testemunhas, que fala que serão ressuscitadas no meio da tribulação.
Ainda tem eles dois, que eles morrem na tribulação, mas aí essa teoria acredita que eles também ressuscitarão durante isso aí. Morre, mas já morre ressuscitando e indo para o céu para ficar lá com a gente até o final da grande tribulação, né? Tem essas fases. Vamos falar agora do arrebatamento mid-tribulacional, que é aquele que acontece no meio do arrebatamento. Essa interpretação argumenta que os eleitos mencionados por Jesus, que passarão pela tribulação, refere-se aos santos da igreja que estarão presentes. Vamos ler Mateus 24, 21 e 22. Mateus, estou curiosa para ver o comentário desse escritor aqui nesse texto. Mateus 24. Gente, que calor é esse, meu pai amado? Né? Tá começando a pegar fogo em vez de esfriar. Começando a pegar fogo. Ô Senhor, vai ficar falando de batiza com fogo, aí o fogo tá descendo. Mateus 24, 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o começo do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados pela segunda vinda de Jesus, né? O dia da grande tribulação. Muitos acreditam e aplicam esse tempo, esses versículos, para tudo na nossa vida. Os dias maus serão abreviados, mas aqui é específico para os dias da grande tribulação. Os dias da grande tribulação. Então, o que está falando aqui? Que eles interpretam que esses aqui, que falaram esses versículos, eles irão... a igreja não sofrerá a ira de Deus, mas deverá passar pela metade da tribulação. A primeira metade da tribulação, a qual a igreja ainda vai estar presente. Logo depois da metade, quando começar a grande tribulação, a igreja recolhida, sendo salvo da ira de Deus. Quando a ira de Deus começar a derramar, aí a igreja é levada, e eles acreditam que é respaldado nesses versículos que lemos. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a luz não dará sua luz, as estrelas cairão e as potências do céu serão abaladas. É quando começa a ira de Deus. Aí fala que nesse momento, quando começa a ira de Deus, a igreja vai ser retirada. Mas como podemos ver, quase não existe nenhum texto bíblico para respaldar essa teoria de que a igreja ficará no começo e recolhida no meio. Eu não vejo sentido nessa aqui, eu para mim não vejo sentido. Agora o pós-tribulacional, aí que começa a pegar. Para mim, os pós-tribulacionistas argumentam como o pré, que a igreja não ficará exposta à ira de Deus. Tanto o pré quanto o pós acredita que a igreja não ficará exposta à ira de Deus. Não sofreremos a ira de Deus de um jeito ou de outro. A diferença é que a grande tribulação, a igreja estará aqui em terra durante a grande tribulação. Vamos ler Romanos 5:9. A gente já leu. Romanos 5:9 e Tessalonicenses 5:9 nós já lemos. Fala que eles acreditam que não fala sobre a grande tribulação, mas a ira do juízo final. Como o pré acredita que essa ira é a grande tribulação, por isso que nós estaremos fora. O pós acredita que essa ira desses versículos que a gente já leu fala do julgamento final de Jesus e não da grande tribulação. Então é uma questão de interpretação do que significa a ira de Deus. Então os pós, eles acreditam que a ira de Deus significa já o juízo final, o momento final, e que a gente não vai sofrer a ira de Deus. Então assim, de um jeito ou de outro, a teoria é boa, tipo, a gente vai estar aqui, mas não vai sofrer nada. Nós ficaremos, o que eles falam muito? Vai ser, eles têm como tipo as 10 pragas do Egito, quando a morte e tudo que aconteceu, eles falam que esse momento das pragas do Egito é como se fosse o tipo, e
o antítipo do fim do mundo somos nós passando por todas as aberturas de selo, de pragas e das coisas que acontecerão. Tudo acontecia lá no Egito, na casa dos egípcios, e não acontecia na casa dos hebreus. Todo mundo tinha pulga, os hebreus não. Todo mundo tinha sapo, os hebreus não. Todo mundo sofreu a morte dos primogênitos, os hebreus não. Então eles têm essa base de que a gente vai estar, mas estaremos protegidos da ira de Deus. Eu fiquei assim, tendenciosa a pensar. Vamos continuar vendo. A passagem de Apocalipse 3:10 não significa que a igreja será excluída da tribulação, mas que ela será preservada na tribulação. Quem pode ler aí Apocalipse 3:10? Já leu 3:10? Já, né? Já lemos. Então, o que fala aí do sofrimento, que será guardado na hora da provação, que é de vir sobre o mundo, significa que a igreja vai ser preservada, não excluída. É o que eles entendem. E a primeira ressurreição só tem uma fase. Como a gente acredita, tem a primeira que sobe, arrebatado no céu, fica lá, tal. Para eles é tudo numa vez. Como é? Termina a grande tribulação, logo em seguida Jesus volta, arrebata a igreja, plum, e não vai ser um evento secreto. O pré-tribulacionista acredita que vai ser um evento secreto, que essa parte de todo olho verá vai ser a segunda vinda, não a primeira. O pré-tribulacionista crê que o arrebatamento primeiro vai ser secreto, o pós não. O pós já acredita que todo olho verá. E não vai ser rápido, vai ser um evento gradual, de duração, a ponto de todo olho vendo. E eles não acreditam como eu levantei talvez a hipótese da internet. Mas acredita-se que todo olho verá de fato a coisa acontecendo. Passando, como se fosse analogia terrível que eu vou usar, mas para vocês entenderem. Como se fosse o Papai Noel visitando todas as casas. Jesus, ele vem, não é assim, ele vem de forma gradual, visitando todos os continentes e formando o seu exército de santos, buscando, indo em todos os cantos, buscando os seus santos. Por isso que todo olho o verá. Essa teoria, ela defende dessa maneira. Não tem intervalo nenhum entre a vinda de Jesus para a igreja e a vinda com a igreja. Não tem intervalo, tudo acontece, vem buscar a igreja, e aí depois a igreja já é transformada no corpo glorificado assim, e já volta com Jesus para a grande batalha final e o início do milênio, porque o milênio vai começar após tudo isso, né? Nenhum santo morre durante esse interlúdio, e, portanto, não há necessidade de duas fases na ressurreição dos justos. Como assim? Lembra que lá a gente falou que vai ter a ressurreição de quem morre no meio da grande tribulação, das duas testemunhas. Para eles não, para eles vai ficar todo mundo aqui, quem morrer, morre, não vai morrer, mas não vai ter ninguém ressuscitando nesse momento. A ressurreição se dará de uma única vez, no final de tudo, de modo bem prático. Não é a conta... pinga-gotas, não. Morre todo mundo, ressuscita todo mundo. É à vista. Os pós-tribulacionistas, aquele que o detém, que será removido, é o Espírito Santo. E a sua retirada não acarreta a remoção da igreja, pois o que será removido não é a sua presença, mas a sua ação plena e gloriosa. Então porque o que a gente fala? Por que o anticristo ele vai conseguir se levantar? Porque o Espírito Santo já não vai estar aqui mais contendo a ação. O que contém a ação do inimigo? Para ele não fazer tudo o que ele quer de destruição. Se a gente olha o mundo hoje e fala, nossa, está terrível, imagina sem o Espírito Santo estar segurando. Ele tinha matado todo mundo mesmo, para não ter chance para nada e nem ninguém. Então, o que a gente entende? Que
para que o anticristo venha, o Espírito Santo ele vai ser retirado. Só que para a teoria do pré, o Espírito Santo vai junto com a igreja. E aqui fica todo mundo abandonado. Para o pós, o Espírito Santo não é retirado. Ele vai tirar o seu poder de graça e autoridade. É como se agora ele continuasse com a gente, porém de braço cruzado para a humanidade, mas só conosco, só com os salvos. Entenderam? Assim que eles entendem. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2,7? Já lemos? Não, né? 2 Tessalonicenses 2,7? Lê aí. Apocalipse 2,7. Não, Tessalonicenses 2,7. Eu estava lendo outra coisa aqui. Lê, pode ler, pode ler. Até que se afaste aquele que detém a perversidade do mal, ainda está em segredo. Imagina, até que se afaste aquele que o detém. Quem que detém a perversidade? Espírito Santo. Ele detém a perversidade. Então, aqui acredita-se dessa maneira, que vai ser a ação plena e graciosa do Espírito Santo que vai se afastar e não ele em si. Continua aqui falando. Outros interpretam que nem o Espírito Santo e nem a igreja serão afastados, mas sim o anticristo. Segundo essa interpretação, a passagem ficaria desse modo. E agora sabeis que o que detém o poder de Deus, para que ele, o anticristo, seja revelado na sua ocasião própria, pois o ministério da iniquidade já opera. Somente há um Deus que agora o detém, até que ele, o anticristo, seja removido do caminho. Então tem uns que interpretam que esse versículo fala do Espírito Santo e outros que interpretam que esse versículo fala do anticristo, não do Espírito Santo. Então é uma coisa mesmo de interpretação. Quem está certo ou errado é interpretação. É como eu falei para vocês no começo, tem versículos que são meio que obscuros. A gente fica com Deuteronômio 28. As coisas encobertas são para Deus. Tem coisas que é encoberta. Esse versículo está falando de quem? Do Espírito Santo, que detém o mal, ou o mal que está sendo detido da sua... É esse negócio. Deu para entender? A cara da Nayara. Não deu para entender muito, não. Eles interpretam esse versículo, Nay, de duas maneiras. Que o que detém o mal, sim, o poder de Deus detém, mas que não vai ser, um interpreta que o Espírito Santo é tirado e o anticristo pode fazer o que faz. O outro interpreta que o anticristo está aqui e ele é retirado de dentro do que o detém para que ele possa fazer o que ele quer. Entendeu? Entendeu? Antes, é assim, há uma cerca e o anticristo. O versículo 1 fala que o Espírito Santo sai e o anticristo faz o que quer. O outro interpreta que o anticristo é tirado dali, da onde o prende, e ele faz o que quer. Independente, ele sai e faz o que quer. Só que aí tem essa interpretação. Quem segura que sai ou é ele que é retirado? Entendeu? Quem segura que é retirado ou é ele que é retirado? Então, no pensamento do... Quem o prende é retirado, então eu tiro a cerca e sai de cena. Agora, se é o anticristo que é retirado, a cerca continua, mas ele é arrancado daqui. Mas o Espírito Santo continua aqui. Ele não é retirado da terra. É esse o pensamento. Pode ser assim, pode ser não, né? Porque o pré, o que o pré acredita? Que o Espírito Santo, quando a igreja subir, vai junto com a igreja. E aqui não vai ter mais Espírito Santo. O pós acredita que o quê? Que o anticristo vai ser retirado da onde ele está sendo preso, mas o Espírito Santo vai continuar aqui. Agora não mais com o poder de segurar o anticristo, mas somente para estar com a igreja durante esse tempo de tribulação. Entendeu?
É só uma questão mesmo de interpretação do versículo, né? Aí, para a gente terminar, aqui fala sobre os pensamentos de arrebatamento. O que nós lemos ali no pós, que é o arrebatamento integral da igreja. Toda a igreja é arrebatada de uma única vez, já sobe, gloriosa, sem mácula, sem ruga, toda a igreja. Ninguém fica para trás, todo mundo é retirado de uma vez só. E o arrebatamento parcial, que é o que a gente leu lá, que começa primeiro, os que já estão santos, sobe, os que estão mal ou menos fica, aquele que se arrepende no meio do caminho, que morre, aí vai sendo arrebatado, as testemunhas sendo arrebatadas, e no final da grande tribulação, aquele que ainda morre no final é arrebatado. São várias fases de arrebatamento. Então, um acredita que o arrebatamento é geral, de vez, numa única tacada, que é o que às vezes conflita nas nossas teorias, principalmente nas igrejas neopentecostais, que a maioria acredita, fala assim, não, a igreja vai ser arrebatada, tal, mas aí você para debater, sim, vai ser arrebatada quando, quanto, como, de que maneira, aí não consegue discernir esse pormenor. Então, as teorias estão aqui apresentadas e aí a gente então escolhe qual que vai ser adepto, né? 3 vertentes. MID. Não, a MID foi. Aqui na apostila não deu nem 5 minutinhos. Para mim o que pesa é a pré e a pós, né? Porque tem alguns versículos que, como a gente leu um monte, que corroboram a pré, outros que corroboram o pós. Versículos que fazem sentido no pós, versículos que fazem sentido no pré, mas a interpretação do pós também me dá sentido, né? Tem muitos que falam lá de Mateus, acho que 24 a 26, que fala que a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Aí como que eles interpretam esse que vai ser como nos dias de Noé? Alguns interpretam que é porque a maldade vai estar tão grande como foi na época de Noé, pessoas más, porque na época de Noé não era muita questão da malícia, sexualidade, era maldade. Era matar, era desobediência, era pai, era filho que não respeitava pai que não respeitava filho e toda essa coisa ruim. Já Sodoma e Gomorra já fala de perversidade sexual. Lá era tão cruel que eles queriam se deitar até com os anjos. Os anjos foram visitar a casa de Ló e os moradores fizeram uma volta, todo mundo gritando, joga esse anjo para fora que a gente quer pegar ele. Nós queremos conhecer o anjo. O negócio era tão perverso. E era tão perverso que Ló coloca a filha para fora e deixa fazerem o que querem com a filha dele para poupar a vida dos anjos. Ia, né? Mas teve um que fez isso. Quem foi? Não foi Ló então, né? Foi em Juízes, que é a que coloca, que eles também querem pegar os anjos. Essa passagem é verdade. Eu confundi, verdade. Qual era o nome desse homem, você lembra? Ele também recebeu a visita de anjos. E a cidade queria pegar os anjos. Ele fala, não faça mal para os meus visitantes. E coloca a filha para fora, não é isso? Ah, verdade. Eu confundi as histórias. De Ló que tem a visita dos anjos e aí eles querem os anjos para pegar e aí Ló convence para não fazer maldade, né? E aí essa história eles estão passando de uma cidade para outra e os moradores querem, eles não conseguem encontrar casa, não é isso? Não conseguem encontrar repouso e aí pegam a filha e fazem a maldade coletiva, né? A Ana Clara já está entendendo das coisas. Você entendeu, né, filha? Isso aqui que ainda não entende. Vocês já viram o final dessa história? Aí o pai, no outro dia, pega o corpo morto da filha e manda para cada tribo com uma cartinha. Olha o que fizeram com a minha filha.
façamos justiça. E aí as tribos se reúnem e vão para aquela cidade para fazer justiça. E aí eles entram e matam geral, para vingar a morte da filha. E o pai, já pensou a cena? O pai... E manda 12 pedaços para as tribos, com o recado do que tinha acontecido. Aí eles se revoltam e vão todo mundo lá se vingar. Mas voltando aqui para a nossa escatologia, alguns interpretam que é a situação da cidade, que fica como nos tempos de Noé e de Sodoma, e outros interpretam que, como é que a arca, como é que foi no tempo de Noé? Caiu o dilúvio, a grande interpretação, Noé e a família estavam resguardados dentro da arca, guardados, não sofreram nada da chuva, e a água subia e a arca de Noé também subia. E no tempo em que houve o dilúvio na terra, Noé estava em cima. Por isso que a gente acredita, enquanto tiver a grande tribulação aqui embaixo, a igreja estará em cima, assim como a arca. Quando termina o dilúvio, a arca desce, abre-se as portas e Noé volta à terra. Aí é a analogia da segunda vinda de Jesus. Acaba a tribulação, Jesus volta com os santos à terra para poder reinar, e aí começa o milênio. O que é um milênio? A gente vai estudar milênio semana que vem. Deixa eu até marcar para não esquecer. O milênio é quando o nosso Senhor, ele começa a governar as nações, que ficam, de fato, ele vem como rei, é reconhecido como rei em Israel, é colocado de novo no trono, o povo de Israel reconhece ele como Messias, ele recebe a coroa e ele passa a governar o mundo durante esses 1000 anos, onde haverá reinos, pessoas, paz. Aí no final do milênio, semana que vem a gente estuda direitinho, no final do milênio, os anjos que estão aprisionados são soltos, Satanás volta de novo para tentar mais uma vez, para colocar de novo a prova por um período curto de tempo, e aí vem a derrota final dele. Então assim, Jesus está voltando, já o fim do mundo não é. Ainda tem o milênio, ainda vai... O que vai acontecer no milênio? A Bíblia não deixa claro se a gente vai continuar casando, dando-se em casamento, vida seguindo, mas entende-se que sim. Constituição de família, só que agora em paz. Vai ser 1000 anos de governo de paz, de tranquilidade, de vida. Entende? E a igreja volta com ele para reinar durante esse tempo. Só que é um tempo de paz. Só que aí eu só preciso tirar minha dúvida aqui. Se durante o milênio os santos, eu ainda não estudei isso. Se durante o milênio os santos que voltam morrem de novo, para depois voltar no final, se fica aqui direto reinando com Jesus, eu tenho essa dúvida ainda. Aí eu vou estudar essa semana para a gente entender os pormenores que acontecem durante o milênio. Que eu ainda não li tudo sobre o milênio ainda. Aí vamos, que vocês tiverem de dúvida de milênio, já coloca lá no grupo para a gente ir estudando, eu vou estudando essa semana, que aí a gente já vem com a fala e com os versículos que pautam, né? Porque na verdade o reino do milênio, ele não é tão claro, por isso que existem alguns que nem acreditam que haverá milênio literal. Já está acontecendo. São os amilenistas, esse aí. Os amilenistas, eu acho que é dispensionalistas. Eles acreditam que a dispensação do Evangelho, da graça, já caracteriza o milênio de Deus, o milênio de Jesus. Que não é que a gente vai viver mais 1000 anos.
Aí vai depender também da teoria. Tem alguns que acreditam, outros, mas aí a gente vai trazer as teorias dos milênios para a gente. A gente já falou um pouco sobre o milênio, mas aí a gente volta a aprofundar sobre os milênios para a gente poder só ter clareza na nossa linha do tempo, né? Aí quando terminar milênio, aí a gente entra para estudar o que são os cavalos, os selos, os cavalos, as taças e todas essas coisas que significam essas aberturas, né? As aberturas de Apocalipse. Para a lição de casa, para a gente terminar legal, leiam Mateus, né, a palavra de Jesus. Já falei, amor, falei. Eu falei sobre o tempo de Daniel, que Daniel falou que o tempo que vai determinar, que é o sinal determinante da volta de Jesus, é quando cessarem os sacrifícios na construção do último templo. E detalhe importante, vocês já viram lá o texto, a glória, a gente costuma falar errado. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O texto não fala isso. O texto fala, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Porque o templo já foi reconstruído 2 vezes. Então haverá um terceiro, uma terceira reconstrução. Então não é da segunda, porque se a gente interpreta, se esse texto for segundo, então esse texto já foi, já passou, já acabou. É a glória da última casa. Aí fala-se que vai ser reconstruído o terceiro templo, vai ser feito novamente os sacrifícios no templo, e aí o sinal mesmo é quando interromper os sacrifícios, vai ter que ter de novo o sacrifício e a interrupção desses sacrifícios no templo. Então hoje a gente olha, não tem nem templo. E não tem nem possibilidade de construção de templo. Olha, quando estava... eu vou te falar uma coisa, Rani. Quando estava construindo o Templo de Salomão, eu fiquei com muito medo, sinceramente. Por quê? Vou falar por quê. Tudo que ele construiu ali foram com pedras que ele trouxe de Israel. Ele não usou nenhum material do Brasil. Árvore ele importou de lá. Pedras ele importou. Verdade, a gente tem que ir na nossa visita. Até hoje. Deus o livre. Vamos, esse domingo vai ter as palestras, não dá tempo. Vamos ver se domingo que vem dá, se para o tempo de chuva. Porque o domingo que a gente ia, a gente foi por causa da chuva, que não tem como visitar, né? Por causa da chuva. Vamos ver se a gente já se prepara para o primeiro domingo de novembro. Não, vai ter batismo, mas o batismo eu vou fazer durante o culto. Eu acho que dá para a gente ir. Eu acho que dá. Aí, voltando. Não, a profecia é lá. Mas o que me deu medo? Eu falava, rapaz, e se não for literal lá? E o doido tá me fazendo o templo de Salomão aqui. Não, desculpa aí, mas... E ainda fala que vai ter no templo abominações. Abominações no templo. Não posso expressar totalmente a minha opinião, mas... Dá para se entender, talvez, né? Não sei se você consegue... porque eu conheço bastidores. Por que você quer... Ai, meu...